Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, Finestra Bianconera no ar, hoje feriado 15 de novembro, né? Muito bem, vocês gostam de mercado, a gente vai falar de mercado fora de época de mercado, lembrando que o Finestra Bianconera, se você não conhece, espalha para os amigos, divulga o canal, porque a gente fala da Juventus de Turim, o time do Del Piero, o time das listras e da zebra. Já ativa o sino, olha o sino, ou melhor, ouça o sino, ativa o sino e seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconera, torcedor da Juventus, simpatizante, anti-juventino, é muito bem-vindo do mesmo jeito, enfim, sempre com respeito, aqui é um canal democrático. Muito bem. Eu costumo dizer que notícias de mercado tem que ter muito cuidado e esse vídeo talvez fique um pouco longo, não é a minha intenção, vou tentar aqui ser o mais rápido possível, porque não quero tomar o tempo de ninguém e também não quero enganar ninguém. Tem muita notícia saindo aí de mercado e vamos começar primeiro falando do Pogba. Todo mundo viu hoje, o Pogba de uma maneira amigável rescindiu o contrato com a Juventus, agora é oficial. Eu disse de maneira amigável, portanto a Juventus não vai ter que se preocupar com nenhuma despesa a mais, enfim, ele vai seguir o caminho dele. Eu acho que ele vai jogar na Liga Norte-Americana, é palpite. Mas, ponto final na passagem do Pogba pela Juventus de maneira definitiva. Esse é um ponto que eu queria trazer e vou aqui dizer o seguinte agora para vocês. Eu sempre falo para tomar cuidado com as notícias, mesmo que sejam portais conhecidos, tá? Mesmo que sejam portais que falam de Juventus. E claro, existem bons jornalistas e maus jornalistas, e mesmo os bons jornalistas, às vezes, eles erram. Não é que eles são maldosos. Por exemplo, um jornalista muito bom é o Fabrício Romano, mas ele também erra, como ele errou na questão do Felipe Anderson. E naquele caso, o Alfredo Pedulá foi o único que falou que o Felipe Anderson não viria para a Juventus e disse até que ele iria para o Brasil. E no final das contas, todo mundo viu que ele estava certo. O Pedulá, que não tem tanta credibilidade, por isso que ninguém deu muita atenção. O fato é que não tinha mais negociação com o Felipe Anderson, enquanto os jornais mentiam e mentiam e mentiam. E como eu falei num vídeo antepenúltimo, quando tem data FIFA, essas notícias de mercado explodem. Eu vou aqui aproveitar e responder algumas perguntas que alguns amigos me mandaram no privado, porque eu sempre falo que eu confirmo uma negociação ou eu desconfirmo, e tem aquelas informações que eu não sei, o que não significa que não pode acontecer. Por isso que aqui eu jogo limpo com vocês, tá? Então o vídeo é bem claro, eu vou procurar ser bem claro e as informações existem algumas e outras eu vou confirmar e outras eu não vou confirmar. Scusa ragazzi, fechar a janela, tá tendo muito ruído, né? Então a gente vai sempre confirmar uma notícia ou negar outra e falar outras. E aqui tem um pouco de tudo nesse vídeo. Me perguntaram sobre o Zirkzee, né? Porque o Zirkzee pode vir para a Juventus e tudo mais. E da onde surge essa história do Zirkzee? O Zirkzee não está satisfeito, quer voltar para o futebol italiano e quer voltar a trabalhar com o Motta, ok? Ele quer voltar para a Itália e voltar a trabalhar para o Motta. E por causa disso, é daí que surgiu esse boato. Não existe nesse momento nenhuma negociação com o Zirkzee. Então, esses boatos que saíram por aí é pelo simples fato que sim, que ele quer voltar a trabalhar com o Motta e quer voltar para a Itália. Ou as duas coisas, né? E daí, então, plantou-se que ele seria o jogador de referência para janeiro. Não tenho essa informação, desconheço. Se está acontecendo, eu não sei. Portanto, eu desconheço o Zirkzee. O que eu posso dizer é que isso foi alimentado pelo simples fato dele querer voltar para a Itália e trabalhar com o Motta, tá bom? E aí, eu vou já emendar, já que nós estamos falando de atacante, sobre o Vlahovic. Vlahovic, que a gente vem colocando aqui em algumas atualizações,
que a Juventus não vai fazer uma novela para a renovação dele, vai até dezembro isso, ela não quer estender até dezembro, que ele tem mais um ano. E eu tenho uma informação preciosa sobre o Vlahovic para que a gente não possa cometer aqui injustiças. Eu mesmo, quando eu falei, pouco tempo atrás, o vídeo que ele declarou amor à cidade de Turim, amor à Juventus, que vamos ver se ele ama mesmo a Juventus, se ele renova, já que o primeiro motivo seria baixar em 2,5 milhões o que ele ganha perto dos 12 milhões, com tudo, já com bônus e tudo mais, e teria que ganhar perto dos 10 milhões, ou seja, teria que baixar um pouco. E eu tenho uma informação preciosa sobre isso, que se depender do Vlahovic, ele assina agora a renovação. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é informação verdadeira. Se depender do Vlahovic, ele assina agora essa renovação e ele aceita essa redução salarial. O problema é o empresário. O problema é o empresário. Me lembra um pouco o caso do Dybala, quando trocou de empresário, sem querer fazer nenhuma comparação. Então, se o Vlahovic não renovar com a Juventus, não é culpa dele. Ah, mas o jogador quer ficar. Ele quer ficar. Mas empresário é uma raça... Enfim. Empresário é complicado. Sinto-me na obrigação de falar isso para vocês, tá? Para a gente não cometer nenhuma injustiça caso o Vlahovic não renove. Tá certo? E jogador, ele é refém do empresário. Nos dias de hoje, a gente sabe como é. Claro, a vontade do jogador pesa e pesa muito, porém, a gente não sabe o que o empresário tem na manga. Me lembra o falecido Nino Raiola, que era empresário do Pogba, né? Que fazia muito esse joguinho. Enfim. Sobre o mercado de janeiro, atenção. A Juventus quer fazer 3 contratações. 2 defensores e um atacante. É o que ela quer. Talvez ela consiga apenas os 2 atacantes. Talvez ela consiga só um defensor e um atacante. Por quê? Vai depender do cenário que se montar em janeiro. Por exemplo, o Milik. A Juventus vai pôr o Milik no mercado em janeiro. Se conseguir vender o Milik, abre-se uma possibilidade de vir outro atacante. Repito, o objetivo é claro, do Giuntoli, 2 defensores e um atacante. De repente, ela não vai conseguir fazer isso. Pode ser um atacante e um defensor, ou só 2 defensores. Vai depender de como se configurar a coisa até lá, principalmente com saída de jogadores. E atenção para os nomes, porque eu tenho alguns nomes, sim, verdadeiros, sobre o atacante. A Juventus negocia com o atacante que vem do futebol francês. É o do Lille, tá? É o Jonathan, que fez gol na gente. Negocia com ele, mas não seria para janeiro, seria para julho. Mas negocia com ele, tá bom? Essa informação. E sobre a defesa, são 2 nomes aí. Eu coloquei na capa o Skriniar. Falei lá atrás que até um inscrito tinha me perguntado, mais ou menos uns 10, 12 dias atrás, porque eu não tinha essa informação e não tinha nenhum tipo de negociação. A coisa mudou, a informação é real. Juventus está negociando com o Skriniar e essa negociação, não só o Giuntoli está negociando, como ela está avançada. Porém, tem um empecilho aí. O Skriniar quer voltar para a Itália, aceita jogar na Juventus, nada a ver com a Inter. O problema é o que ele ganha e a Juventus, o Giuntoli, está tentando convencer o Paris a rachar o que ele ganha, ou seja, a Juventus pagaria só metade do salário. É importante dizer que os 2 defensores que a Juventus quer é por empréstimo, não é nenhuma situação. Nesse caso do Skriniar, o Paris Saint-Germain quer uma obrigação de compra.
Então, além da Juventus tentar convencer o Paris a pagar metade do salário, ela não quer ceder a obrigação de compra. Até lá, nós estamos em novembro, vamos ver o que desenrola. Fato é que a negociação com o jogador está bem avançada. O problema aí é ver a questão salarial com o Paris Saint-Germain. Está rolando a negociação, então eu tenho a obrigação de falar para vocês. E o outro zagueiro também é eslovaco, que vem do Feyenoord. Ou Feyenoord, eu falo Feyenoord, né? Alguns falam Feyenoord, eu falo Feyenoord, que é o time ali da Holanda, é isso? Eu tinha um time de botão do Feyenoord, agora não estou confundindo não, né, com o time o Feyenoord da Holanda, que é o Ranko, David Ranko, eslovaco. Esse também é por empréstimo, porque é um pouco alto o valor dele, a Juventus não vai comprar em definitivo. São jogadores que vêm para tampar o espaço deixado pelo Bremer, portanto é pontual o empréstimo. Então são esses os dois nomes dos zagueiros. Não tem Léo Ortiz na jogada. Um abraço para o meu amigo Drug Fake Costa. Não tem nesse momento nada do Léo Ortiz, mas sim do Skriniar, bem avançado em negociação, só não fechou por causa dessa questão salarial ainda pendente. Não sabemos se vai dar. E o David Ranko, que é compatriota do Skriniar, também por empréstimo, mas atenção, vou pôr um asterisco, pode aparecer uma surpresa vinda, eu disse que pode aparecer, do Verona, que é o Coppola. Não o diretor Coppola, e sim o Coppola, zagueiro do Verona, da onde veio o Cabal. Olho e atenção nisso. O Dragozin é uma alternativa por fora. Eu falei nos últimos vídeos, olho no Dragozin, mas como a negociação com o Skriniar avançou, eu estou com a garganta meio baleada, vocês me desculpem. Como a negociação com o Skriniar avançou, então o Dragozin ficou mais para trás, tá certo? Então são esses os dois nomes de zagueiro, o Skriniar e o David Ranko do Feyenoord, os dois eslovacos, os dois por empréstimo, apenas por empréstimo. Mas se um deles não vir, atenção pro Coppola do Verona. Isso é informação, tá bom? E aí eu vou emendar e falar o seguinte para vocês, eu não vou fazer muito vídeo de mercado até janeiro, porque vai aparecer 1001 nomes aí. 1001 nomes de jogadores, principalmente de defesa. E tem muita especulação no caso. E até de atacante, porque vai começar, entrando dezembro, vai começar a especular a não renovação do Vlahovic e vai aparecer um monte de nome aí. Como já apareceu, por exemplo, o Endrick está sem espaço no Real Madrid e pode ser emprestado para o Juventus. Eu desconheço isso. Então, tome muito cuidado com as notícias de mercado que forem sair daqui para frente. Eu vou terminar o vídeo falando uma coisa importante para vocês, acho que eu não esqueci de nada. Falei do Vlahovic, dos empresários que estão segurando ele, que estão dificultando a renovação. Falei de tudo. Só voltando a dizer, eu sou chato porque eu gosto de ser muito claro. Com o Skriniar está quase tudo certo. O problema é o Paris Saint-Germain aceitar rachar e os caras querem empurrar a obrigação de compra. Mas é uma negociação avançada. Bom, não sei se vai vir, tá? Eu vou terminar falando o seguinte. Uma reflexão aqui. Na verdade, uma informação. Também para não cometer injustiça com o Douglas Luiz. Todo mundo sabe que eu não gosto muito de jogadores brasileiros na Juventus. Não tem nada, não é porque é brasileiro. Tá aí o Bremer, que para mim, capitão merecido. Mas não vou nem entrar no mérito dos 50 milhões, mas o fato é que me parece que é uma incompatibilidade tática parecido do problema que o Mota teve com o Chiesa. Parece que o Mota está descontente com a incompatibilidade tática. Não é problema de comportamento.
não é balada, não é extracampo. É um problema tático. Por isso que ele não tem sendo aproveitado. E não se surpreendam se em janeiro ele ir embora de Turim. Fecho o vídeo dizendo que o Junto ele pode trazer para a Juventus no meio do ano. E aí eu vou falar do jeito que falaram para mim. Uma grande surpresa para o meio de campo. Não tenho nem ideia de quem seja. Isso para julho. Por isso, tomem muito cuidado com notícias no mercado. 15 minutos foi muito, mas eu acho que foi bem esclarecedor. Like no Finestra Bianconeira. Mais uma vez, desculpa pela minha voz. Eu volto no domingo para a gente comentar um pouco da Itália com a França. Afinal de contas, é um clássico do futebol mundial. Quem gosta de futebol gosta desse tipo de jogo. E sempre Forza Juve fino alla fine. E vaffanculo Gravina. Boa noite e boa sexta-feira a todos. A gente se vê. Tchau, ragazzi.